Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou o Fabiano Oliveira e este é o nosso encontro semanal aí de Swing Trade, realizado sempre nas segundas-feiras, onde a gente passa para vocês então todo o panorama do mercado, as recomendações da semana, os ativos que nos chamam a atenção na semana para operações de Swing Trade. Bom, não foi uma semana fácil a última, né, gente? Várias operações de swing trade montadas e várias operações de swing trade topadas. Não foi muito fácil. O que nos salvou realmente foi o gerenciamento de risco e, como sempre, permitiu que a gente tivesse lucro, permitiu que a gente tivesse consistência aí nas nossas operações, tá certo? De qualquer forma, eu acho que a dificuldade deve continuar, o mercado está bastante indefinido. Hoje, por exemplo, tivemos um dia altamente volátil, e essa situação ela acaba complicando muito a nossa vida. Tá? Então acaba ficando muito difícil da gente trabalhar com consistência, acaba ficando muito difícil da gente conseguir montar as operações aí com consistência, tá? Bom, vamos lá então. Vocês estão visualizando a minha tela, Ibovespa diário. Como eu disse a vocês, não tem sido muito fácil, tá, gente? Foi complicado. A gente teve aí várias operações montadas na semana passada, que a gente acabou tendo que estopar, justamente em função da grande dificuldade que o mercado vem nos apresentando, tá certo? Então foi complicado. A gente teve uma queda bastante forte, bastante consistente. Viemos testar aqui 61.291. Nosso alvo era 60 mil pontos, então a gente chegou bastante perto. E agora o mercado está se enrolando por aqui, né, gente? Então, nós temos dois pontos bastante importantes, que é 63.061 e 61.291. Caso o mercado rompa para baixo, ele deve seguir até 60 mil pontos, onde vai encontrar aí novo suporte, né? Caso o mercado monte um pivô de alta aqui agora e passe a subir, rompa esse 63.061, aí ele passa a ter objetivo aqui nessa região de 63.879, depois aqui na região dos 65.593, tá? Então tem espaço, sim, para a gente continuar desenvolvendo, para a gente continuar subindo, mas não está lá muito fácil, tá, gente? O movimento está estranho, o movimento está esquisito, então a gente tem que tomar cuidado com esses movimentos, porque é muito fácil tomar stop, a volatilidade está enorme. Então a gente montou várias operações muito bonitas que a gente montou semana passada, SAMB 11, MRV foi montada na semana anterior, Banco do Brasil, hoje o Banco do Brasil cedeu forte, a gente acaba tendo esses problemas em função da volatilidade. Tá? Então está aí o Banco do Brasil, forte queda no dia de hoje, bem perto do nosso stop, chegou muito próximo, enfim. Então foi complicado, tá, gente? Tivemos aí, nosso stop está no 7,7, chegou no 86. Então amanhã, qualquer queda que acontecer, a gente deve estopar essa nossa posição. E vamos lá então, no mercado americano. Tivemos aí um dia absolutamente tranquilo no mercado americano, totalmente consolidado, não rompeu os 13 mil, também não perdeu esses 12.844. Então, ficou oscilando dentro desses limites, ficou oscilando dentro aqui do candle lá de sexta-feira, que demonstra também bastante enrolação, bastante indefinição também do mercado lá fora. Tá? O mercado lá vem de nova mínima, aqui nos 12.710, corrigiu nas médias e está encontrando agora resistência nessa região, tanto das médias quanto aí dos 13 mil pontos. Vale a mesma análise do Ibov. Se por acaso perder esses 12.944, perdão, 12.844, deve vir testar esse fundo aqui na região dos 12.710. Se por acaso romper aqui os 13 mil pontos, passa a ter algo lá nos 13.297, tá? Então tá aí, esse é o nosso índice americano, o Dow Jones, ok? Bom, gente, nós temos então deixa eu abrir aqui como sempre, tinha esquecido de abrir essa tela. Vamos abrir então nosso swing trade lá, nossa sala de swing trade. Vamos dar uma olhadinha nos ativos que lá estão. Como sempre, a gente vai seguir aquela mesma agenda. A gente vai trabalhar com os ativos que estão na recomendação e depois eu vou passar para vocês os ativos que vão entrar em recomendação essa semana, tá? Então, vamos iniciar aí com... A gente não conseguiu nem atualizar isso ainda hoje, não deu nem tempo, mas vamos lá. A gente
retirou a maior parte das recomendações lá da sala de swing trade, justamente em função aí da alta volatilidade, acabamos estopando uma grande quantidade de operações aí. Mas temos lá KLBN4, essa era uma operação que a gente estava montando, mais uma que a gente estopou, perdeu aqui hoje 8,59, então mais uma operação estopada, vai sair de recomendação. A Gerdau GGBR4, a gente acabou montando a posição dela, melhor, a gente acabou nem montando posição, ela rompeu aqui 17,61, mas num dia altamente volátil, não teve como pegar, então ela também vai acabar saindo de recomendação em função da volatilidade. Banco do Brasil, nós estamos na posição, nosso stop aqui 23,79, então chegou muito perto do nosso stop, qualquer queda que tiver amanhã, a gente deve estopar essa posição, deve encerrar essa posição. E aí nós temos lá Rodobens, RDNI3, não rompeu, mas essa é uma posiçãozinha bem pequena que a gente fica de olho. Aí caso rompa esse 12,39, também não foi. Aí nós temos lá a LLL3, essa continua em recomendação, não perdeu o fundo, mas também a gente não se posicionou. JHSF3 continua enrolada, a gente também não posicionou, porque era acima dos 6,10. Além da JHSS, nós tínhamos o Paranabanco, PRBC4. Então está aqui o Paranabanco. Também grande enrolação aqui nessa região, não rompeu, também não montamos posição. Eternit, também não montamos posição. A Gol, a gente continua posicionado nela, continua afundando, e o nosso stop agora está aqui no semanal. Então vamos colocar aqui na região dos 11,30, tá? Então já estamos garantindo aí uma boa parte da operação. Lembrando que a gente estava vendido na Gol aqui nos 13,80, então já temos garantido aí quase 20% da operação. Então bastante tranquila a posição da Gol. Temos também o Magazine Luiza, MGLU3, está lá, bela posição, continuamos lá no Magazine, o stop continua aqui em 11,16, alta volatilidade do ativo, mas está se aproximando de romper a máxima de novo aqui, 12,60, 12,86. Se continuar subindo, é só a gente deixar o stop aqui e manter a posição, que ela continua muito interessante, tá? Temos também a BTOW, digitei errado aqui, BTOW3, então está aqui. A gente está com o stop da BTOW aqui nos 8,18, 1 centavo acima do candle da semana anterior. Nós temos também aqui a Profarma, PFRM, também estamos com o stop aqui 1 centavo do candle anterior, 9,65. Também continuamos na operação, já ganhando um bom dinheiro. A gente montou posição nela aqui nos 10,50, então quase garantido quase R$1 da operação. Nós temos a Lupa, que também ainda não estopou. O stop dela agora está nos 5,33. Todas as posições que a gente já vem montando há algum tempo. PDGR3 também continuamos posicionados, caindo mais uma vez bastante forte na semana passada. Tem agora aqui um stop na região dos 5,90. E nós temos, além da PDG, nós temos a Fertilizantes Hering, FHER3, o stop já está aqui nos 12,93. Então também já garantimos boa parte da operação, uma vez que nós montamos a posição da Fertilizantes aqui nos R$12,20. Então já estamos garantindo aí um bom trade. E finalmente a CETIP3, altamente volátil, acabou de estopar todo mundo hoje, foi lá, perdeu o fundo. Então mais uma que vai sair da recomendação, tá, gente? Então, muito complicada a última semana, foi muito difícil, estopamos um monte de operação. A parte boa é que elas estavam todas gerenciadas, então a gente acabou não perdendo muito dinheiro, tá? Para essa semana, a gente tem algumas recomendações para vocês aí, que a gente já estava de olho. Muitas delas trabalharam com grande volatilidade no dia. Por exemplo, Lojas Renner estava bastante interessante. Aqui no semanal, vem de nova máxima, corrigiu aqui na região das médias. E a gente vai ter que esperar mesmo um sinal no semanal, porque aqui no diário está impossível operar ela. Tá? Então, era uma das recomendações, mas no dia de hoje ela desconfigurou completamente. Tá? Temos aqui também o Banco Deicoval.
colocar no semanal, está interessante, vem lá de nova máxima, corrigiu nas médias, rompendo aqui 9,51 pode ficar interessante, tá? Então este é o Banco do Ecoval, rompendo aqui 9,51 ele fica interessante, com uma possível compra aqui pelo semanal, tá? Além do Deicoval, nós temos também a Oi BR4, tá? Então também está interessante a Oi, vem de uma queda muito forte, vem de nova máxima, queda muito forte, e deixou aqui para nós um candle de indecisão. Rompendo esses 9,05, ela fica bastante interessante, passa a ter alvo aqui nessa região, primeiramente aqui dos R$10, e depois dos 10, nós temos alvo aqui na região dos 10,37. Tá? Então, essa é a Oi, o código dela Oi BR4. Nós temos, além da Oi, a gente tem também aqui a CPFE3, estávamos de olho, chegamos a montar a posição nela hoje, cheguei a comprar alguma coisa dela, aqui nessa região dos 26,11, 26,15, 26,20, acabou cedendo forte, montou uma reversão no dia, a gente acabou tendo que estopar a posição. Tá? Então, continua interessante, não perdeu o fundo anterior ainda, só que agora tem que esperar romper 26,33. Tá? Então já ficou um pouco mais longo o stop, já tem que entrar por day trade, mais uma vez, a volatilidade da semana atrapalhando muito a montagem de operações. Tá? Temos também aí a Coelce, a COSE 5, muito bonita a Coelce aqui no diário, dois grandes invertidos, apesar do volume baixo, mas ela deixou aqui um candle interessante. E para o dia de hoje, se romper aqui esses 36,28, ela passa a ter objetivo aqui na região dos R$37. E rompendo os R$37, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos R$38,99. Tá? Então essa é a Coelce, o código dela COSE5. Rompendo aqui esses 36,28, tem alvo aqui nos 37, depois 38,99. Tá? Além da Coelce, nós temos também a Localiza, a Rent 3, também muito bonita, mas também deixando um candle de grande volatilidade, mas pode ainda ficar interessante se reduzir um pouco essa volatilidade. Se romper aqui 32,31, ela passa a ter alvo aqui na região dos 35,59. Essa é a Localiza, o código dela Rent 3. Rompendo aqui 32,31, ela fica muito bonita, com alvo aqui na região dos 35,59. Tá? Temos também a Porto Seguro, PSSA 3. Estávamos de olho numa venda dela, mais uma vez a volatilidade atrapalhando toda a montagem da operação, chegou a romper, voltou tudo, deixou um grande invertido, então a gente continua acompanhando, porém já é muito mais difícil. Enfim, vocês veem como de ontem para hoje, de ontem quando a gente selecionou para hoje, já tem um monte de coisa que já desconfigurou, justamente em função da volatilidade, né, pessoal? Está muito complicado operar com essa volatilidade toda. Nós tínhamos também a OGXP3, também em possibilidade de compra, só que essa aqui ainda não deu sinal, rompendo 14,43. Tá? Então a gente está de olho no OGX pelo gráfico semanal, rompendo 14,43, ela fica muito interessante, com o objetivo aqui na região dos 18,41. Essa é a OGX, o código dela OGXP3, rompendo 14,43, então, alvo primeiramente aqui na região dos 15, e daí rompendo os 15 a gente passa a ter o objetivo 16, 17, até 18,41. Tá? Além da OGX, nós temos também o BIC Banco BICB4, tá? Então está muito interessante aqui o BIC Banco, se perder esses 6,42. Tá? Então o ativo vem consolidando há várias semanas, nas últimas o volume aumentou um pouquinho, pode ficar interessante então se perder esses 6,42, com alvo aqui na região primeiramente dos R$6, e se perder os 6, aí a gente passa a ter objetivo aqui nessa região de 5,25, enfim, R$5, e daí por diante. Tá? Então está interessante o BIC Banco, código BICB4, perdendo aí 6,42. Tá? Além do BIC, nós temos também a PEMAN 3. Então está aqui a PEMAN. Também de olho nela, perdendo aqui esses 2,95, pode ficar interessante. Também o ativo está cedendo forte aí nas últimas semanas. E se perder isso aqui, ela passa
aí a ter objetivo aqui nas mínimas, na região dos 2,80, depois aqui na região dos R$2, finalmente lá nos 1,79. Tá? Então vale a pena acompanhar. Essa é a Paranapanema, o código dela PMAN3. Tá? Além da PMAN, nós temos também a Cyrela, o código CYRE3. A gente está de olho na Cyrela aqui no gráfico semanal dela. Ela está, de certa forma, interessante. Vem de nova máxima, corrigiu nas médias e ela continua se enrolando por aqui, tá, gente? Não rompeu o fundo, não rompeu a mínima, só que tudo agora depende do gráfico semanal. A Cyrela é um ativo interessante porque ela pode dar oportunidade para os dois lados, tá? Então, se perder aqui 15,64, pode dar uma excelente venda na montagem de um pivô de baixa aqui na região das médias, onde ela pode retomar a tendência de baixa no gráfico semanal. Se por acaso romper esses R$17, ela dá compra aqui no gráfico semanal, com objetivo então aqui na região dos 19,73. Então acho que vale a pena acompanhar a Cyrela, o código dela CYRE3, se por acaso romper aí essa região de R$17, tá? Além da Cyrela, nós temos também o Itaú, o código ITUB4, continua próximo de uma venda, continua, apesar de ter caído bastante aí, continua feio, e a gente pode acompanhar também de duas formas, tá? Você pode olhar aqui, rompendo 33,14, ele dá sinal de compra aqui no gráfico semanal, e daí ele pode desenvolver bem, com objetivo aqui na região dos 38,92. Caso perca 31,24, ele fica muito interessante para novas vendas aí sim com alvo lá na região dos R$30, tá? Então esse é o Itaú, o código ITUB4, pode ficar interessante tanto para uma compra quanto para uma venda, se romper 33,14 ou se perder aqui 31,24, tá? Além do Itaú, nós temos também a Itaúsa, que é a controladora do Banco Itaú, papelzinho um pouquinho mais barato. Então está aqui mesma condição, pode ficar interessante para venda se perder os 10,18, com algo lá nos 10, ou fica interessante para compra se romper aqui 10,74. Tá? Então também tem oportunidades aí para ambos os lados. A Itaúsa, o código ITSA4. Tá? Então rompendo 10,74, tem algo aqui na região dos 12,64. Temos também aqui a HGTX3, muito bonita a HGTX, alta volatilidade hoje, foi lá, fez mínima, depois voltou forte, enfim. Para amanhã, rompendo 45,69 HGTX, ela fica muito interessante, fez a correção dela no semanal e pode ter alvos interessantíssimos aqui na região dos 50, tá? Então essa é a HGTX, rompendo 45,69, passa a ter alvo aqui na região dos R$50. E uma outra que a gente está de olho é a Eletropaulo, PL4. A gente chegou a operar ela hoje, chegou a montar a posição, no rompimento dos 33, gerenciamos risco, ela acabou cedendo de novo, a gente estopou a posição no limite do nosso gerenciamento para não perder dinheiro, e mais para amanhã, se romper 33, 38, ela pode continuar interessante, e o alvo, o primeiro alvo dela é enorme, tá, gente? Tem um objetivo aqui na região dos 35,10, tá? Então fica muito interessante aí a ELPL4, tá? Então muito bonita aí a operação da Eletropaulo, ok? É isso aí então, gente, tá? Essas eram as recomendações que a gente tinha para vocês nessa semana. Como eu disse, está sendo uma semana bastante difícil, tá, gente? Não está sendo fácil, a gente está estopando um monte de operação, está muito complicado montar posição nesses dias aí, e o que a gente tem para passar para vocês, infelizmente, é pouca coisa nessa semana. Então vamos lá, é isso que a gente separou. Vamos tentar trabalhar forte em cima desses ativos que a gente citou aqui. Vamos tentar encontrar alguma condição interessante, sempre com muita cautela, sempre com muito cuidado, para a gente poder, então, trabalhar com consistência aí e continuar montando operações vencedoras. A última semana o mar não estava propício, não estava para peixe. Dizem que um dia da caça, um dia do caçador. A semana passada foi da caça. A gente acertou várias operações nas últimas semanas. E na semana passada não perdemos nada, mas também não conseguimos montar nenhuma grande posição. Aliás, estopamos várias das posições que a gente vinha montando aí nas últimas semanas, todas com luxo, com tranquilidade, mas de qualquer forma é sempre ruim ter que desmontar a operação, porque o mercado está andando na direção contrária. Então é isso aí.
Encerramos então o nosso bate-papo semanal aí, como eu disse, hoje foi muito rápido, a gente tinha poucos ativos, tinha pouca coisa para falar. Vamos ver se na semana que vem a gente vai ter aí mais oportunidades com o mercado desenvolvendo com um pouco mais de tendência, um pouco mais de clareza, ok? Grande abraço a todos, uma excelente semana aos alunos do curso ao vivo. Até amanhã, pontualmente, às 9h30, em mais um call de abertura da Interinvest. E aos demais que acompanham apenas esses bate-papos noturnos aí nas segundas-feiras, um grande abraço e até a semana que vem, segunda-feira, pontualmente 19 horas, nesse nosso papo de swing trade semanal. Um grande abraço, até lá.